Boa noite, pessoal, tudo bem? Esperar mais 2 minutinhos, a gente já começa. Então, beleza, vamos lá, já deu os 2 minutinhos, né? Então, vamos hoje falar sobre o nosso quarto tema, né? Construindo essa questão da carreira, que é a marca e o marketing pessoal. Aqui, a principal ideia que nós temos que ter é que o objetivo não é nós projetarmos algo que não somos, né? Fazer uma propaganda daquilo que ainda não somos, mas de verdade nos tornarmos pessoas melhores e isso, consequentemente, refletir no meio que está à nossa volta. Então, a sua marca, né? Todo mundo tem uma, nem que seja apenas o nosso nome, né? Então, por exemplo, Roberto Mendes é a marca do Roberto. Então, ela vai ser a soma do que você tem para oferecer para o mundo, né? Ali, quais são suas entregas, somado com como que você comunica isso. Que a gente precisa gerar um equilíbrio positivo entre esses dois aspectos. E o que é a marca pessoal em si, né? Ela vai ser a construção e a gestão da sua imagem. Ela já existe, né? Desde que a gente tem o nosso nome, ela já existe. Mas olhar para isso é realmente você conseguir fazer uma gestão do que as pessoas vão ver e aproximar aquilo que você é, aquilo que se projeta do que está sendo visto. Ela vai ser a soma das tuas crenças, valores, aquilo que você acredita, né? Os teus valores, aquilo que você mais valoriza, vamos dizer assim, não, eu valorizo muito trabalho, eu valorizo muito família, eu valorizo muito os meus amigos, isso é seu, não tem certo e errado. São as suas crenças e seus valores, e também o que você determina como conceito de sucesso. O sucesso ele é muito particular para cada um, seja desde qualidade de vida até ganhar muito dinheiro. E a gente soma isso ao que você acredita, as suas concepções, com o chá, que é o termo bastante conhecido aí no RH, né? Que vai somar os teus conhecimentos com as suas habilidades e as tuas atitudes, né? Conhecimento aqui são as suas hard skills, aquilo que você aprende, que vocês estão recebendo de conteúdo na faculdade, o que vocês já estudaram até então e você consegue colocar no currículo, né? Já a habilidade e a atitude, elas já são as soft skills que realmente precisa de outra forma de desenvolvimento, né? A habilidade não é só você estudar alguma coisa, você realmente precisa colocar algo em prática para desenvolver uma habilidade. Vamos citar a habilidade de programação. Você pode ler um monte sobre Java, você só vai aprender. Você só de fato tem uma habilidade na hora que você se coloca à prova para programar, para desenvolver um raciocínio, né? E isso que nos move é a atitude, porque você pode ter muito conhecimento, querer ter uma habilidade, mas você só consegue desenvolver de fato quando você tem uma atitude.
E o que é o marketing pessoal, que é outro lado, né? Então, o marketing pessoal, ele vai ser um conjunto de estratégias utilizadas para atingir um público. Então, hoje também a gente vai ter um quiz aqui, para começar, para vocês se autoavaliarem nesse sentido do marketing pessoal de vocês. Eu vou estar mandando aqui no chat. 10 minutinhos para vocês fazerem. 10 minutinhos não, 5 minutinhos, desculpa. Então, legal, pessoal. Passou aqui os 5 minutinhos. Fez sentido para vocês as perguntas? Em algum momento vocês já tinham refletido sobre esses pontos?
Legal, Roberto. Legal, Rômulo, Osnei. Que bom. Vamos aqui explorar um pouquinho mais esses aspectos também. Interessante, Matheus, essa questão do pré-requisito, né? A gente tem que conversar, assim, mais um detalhe. Você gostaria de exemplificar até uma carreira? Bom, Matheus, depois se quiser mandar um exemplo, tá? Tô à disposição, né? Mas é um trabalho que realmente a gente tem que tirar de planejamento para entender o que tem naquela carreira, o que aquela profissão traz, né? Para a gente cruzar se tem alinhamento com os nossos valores, porque às vezes pode ser uma surpresa, né? Algo ali que a gente planejava e não é tão alinhado com o que a gente deseja. Prosseguindo aqui, né? O marketing pessoal então, vai ser o conjunto de estratégias utilizadas para atingir o seu público. Então, a tua marca já existe e é uma opção sua usar o marketing pessoal ou não para melhorar essa imagem, né? Recomendado que a gente utilize, porque estamos o tempo todo numa vitrine. E aqui eu tenho alguns exemplos de pessoas, né, super bem conhecidas, para vocês conseguirem fazer um link do que eu estou falando. Então, ali o grande nome do Gandhi, o que ele trazia nessa marca dele? A questão da paciência e a capacidade de negociação. Já quando a gente pensa na marca Jô Soares, já vem uma questão de uma grande habilidade de comunicar e improvisar. Já quando a gente pensa num Pelé, já vem a própria pessoa que sabe gerenciar uma imagem e sabe gerenciar a carreira dele. Quando a gente pensa no Ayrton Senna, né, tipo, até não tá ali a palavra, mas eu até utilizaria uma que vem na minha cabeça, que é disciplina. Uma pessoa ali que traz uma grande marca de realmente ter perseverança, disciplina para chegar num objetivo. O Bill Gates, né, ele tem a imagem de visionário e o Guga tem a humildade, bom humor, carisma. Então, um dos exercícios que a gente tem que entender fazer, né? E a matriz SWOT ajuda vocês, é de saber quais são os nossos talentos naturais e aquilo que leva para a nossa imagem. E a gente deseja que isso que sempre seja uma referência positiva, né? Caso a primeira coisa que pensam de nós não é tão positivo, tem que fazer um trabalho em cima dessa tua imagem. E existem, né, já os 4 P's do marketing para empresas, que eles podem ser aplicados também aqui para o marketing pessoal. Você vai ter o P do produto, que é a tua própria marca, é você, né? O que você pode oferecer? Então, lá, as suas crenças, valores, conceito de sucesso, as suas competências, habilidades, atitudes, é o que você pode oferecer. Então, quando você estiver concorrendo a uma vaga, né? É isso que a gente vai estar vendo. O outro princípio é o do preço, que trazendo para nós, né, na pessoa física, vai ser qual a negociação salarial que nós estamos buscando, qual que é o valor da minha prestação de serviço. Então, a gente precisa, sim, se precificar. Claro que agora vocês estão, grande maioria, no início da carreira, esse item aqui, ele não acaba tendo uma grande negociação, né, porque é interessante adentrar no mercado. Mas ao passo que você vai criando uma especialidade, vai criando uma experiência, precisa estar muito antenado nessas questões de valores que você vai oferecer, né? Você precisa entender qual que é o teu valor de mercado. Vamos dizer assim, se você começa a se especializar numa linguagem que o mercado quase ainda não tem, né? Vamos falar por ponta grossa. Vamos falar que você vira um super especialista em Python, né? Vamos usar uma coisa mais fácil que tá em falta também, React. Se você tem essa especialidade, com certeza você vai ter um valor de mercado maior do que outras pessoas que têm o domínio das linguagens que os outros também têm. Então, você começa a se destacar nesse sentido. Você também tem que fazer um paralelo com a região em que você está, né? Se você vai aí para os grandes centros, essas questões de preço, elas precisam ser maiores do que aqui na cidade de Ponta Grossa. Então, tá calibrando sempre essa questão do mercado e o que você entrega. Outro ponto é a praça, que vai ser a região onde você atua.
Ah, não, eu vou atuar só de forma presencial em Ponta Grossa, eu vou atuar na minha cidade, que é no interior de São Paulo, ou não, eu trabalho de forma home office, posso atender o Brasil inteiro, inclusive posso atender empresas de fora. Então, vai ser assim o raio de atuação em que você tem. E o quarto P é o da promoção, é onde você está, onde que as pessoas te encontram. E aí vai valer tudo mesmo. Vai valer a rede social, né? Que às vezes sempre pergunta, mas a RH olha a rede social? Olha sim. Então, você estando lá, né? O teu marketing pessoal também interfere no que está lá. O seu próprio currículo que você vai estar submetendo é uma das formas da sua promoção. A entrevista, quando você for convocado para uma, né? É aquele momento em que você vai ter para responder as perguntas do recrutador, mas principalmente quando perguntam assim, me fale sobre você, aquelas perguntas mais abertas. Você tem que estar preparado para conseguir fazer um pitch, uma apresentação breve e de forma com que você se mantenha interessante, para que o recrutador ali tenha interesse em continuar falando com você. Isso aí, verdade, Rômulo. O Rômulo falou que às vezes o bom serviço prestado vai sendo divulgado boca a boca pelos clientes. Sem dúvida, o marketing boca a boca, ele é o mais lento, mas é o mais confiável. Porque quando alguém vai indicar, isso vai acontecer também dentro das empresas, né? Um colega indica o outro, é a forma mais confiável que vai ter de usar aquele serviço recomendado. E, por fim, as demais exposições, que são exposições de quando vocês estão em sala de aula, né? Às vezes tem muita gente que pensa assim, o que eu estou fazendo aqui na faculdade como aluno é uma coisa, na hora que eu for profissional é outra, né? Assim, eu põe um pontinho de atenção para você refletir que você já está sendo observado, porque você já está exercendo um networking com seus professores, com os seus colegas de trabalho, então você tem que cuidar dessas duas exposições. O que eu estou fazendo essa semana conversando com vocês é uma exposição também, porque eu estou aí diariamente, né, passando do meu conhecimento para vocês, então eu tenho que cuidar, porque isso está fazendo parte aqui do meu marketing pessoal. E como que essa nossa imagem ela vai sendo construída, né? Então, é imprescindível para ter um êxito profissional essa imagem, né? Então, é uma questão de mão dupla, né? Que quando você é um bom profissional, faz um bom trabalho, você vai tendo uma imagem positiva, mas você cuidar dela também ajuda com que você faça um bom trabalho. A gente tem que alinhar a imagem que a gente construiu com a imagem que a empresa está vendo, com que as outras pessoas estão vendo, por isso é tão importante do autoconhecimento, né? Voltando lá na matriz SWOT, que às vezes, e voltando no feedback também, que às vezes a gente faz uma imagem muito boa de um posicionamento que nós tivemos, mas no meio em que aquilo aconteceu, não foi tão positivo. Então, o feedback vai ser essencial para a gente ter esse alinhamento, né? Da sua autoavaliação, autopercepção com a percepção do ambiente. Também a gente tem que ter uma atenção aos padrões de exigências desse nosso ambiente. E aqui tem um item que é chamado dress code, né? Código de vestimenta, que vai compor a nossa imagem e que ele tem que ser adequado. Adequado é uma palavra assim que a gente precisa entender o que é adequado para aquele meio em que você está, entende? Se para hoje que nós estamos em home office, estar de pijama é adequado, tudo bem. Então não precisa seguir todas as recomendações de home office que todo dia você precisa levantar da cama, precisa se arrumar. Não, se aquilo é adequado para o teu meio, se vai ficar o dia inteiro com a câmera fechada e você é produtivo com aquilo, beleza, ótimo. Agora não, você realmente tem que trabalhar com a câmera aberta, você atende cliente o tempo todo, e a empresa deseja com que você use uniforme, mesmo estando de casa, para fazer essa conversa, então o adequado é estar usando aquele uniforme. Então, o dress code, ele é certo de acordo com o que o ambiente exige. A gente precisa ter essa adequação. E percepção também do que o ambiente pede, que às vezes a empresa ela vai acabar não falando para você, né? Mas você tem que começar a observar ali o que está acontecendo no meio. Em geral, assim, se for para dar uma dica para vocês, assim, só não usa camiseta de time e não usa regata, que tá tudo bem.
falando de ferramentas que vão compor esse nosso marketing pessoal. Então, sem dúvida, o networking, como eu falei, as exposições aí que começam desde a sala de aula, você já está construindo esse networking. A gente tem que estar sempre atrás dele, tá? E até tem mais um pontinho ali que é o LinkedIn. Quando eu pesquisei para fazer essa apresentação de hoje, no lugar de LinkedIn estava escrito cartão de visita. É legal ter um cartão de visita, mas está caindo em desuso. E eu acho que agora que a gente está tendo cuidados bastante grandes, a gente nem vai ficar pegando o cartãozinho da mão dos outros, já que a gente nem vai se cumprimentar. Então, o LinkedIn se torna essencial, tá? E pelo próprio LinkedIn, você consegue começar a aumentar o seu network, através ali de pesquisas, e vai adicionando pessoas que são do seu setor. Essas pessoas, elas vão gerar conteúdo, você começa a segui-las. Então, já é uma forma de fazer um network com pessoas que você ainda não conhece pessoalmente. E sem falar que a outra ponta é realmente você participar de possibilidades, né? Aí, vocês já estão participando da CIFSES, é uma oportunidade de networking, os meetups quando estão por aí, os hackathons, né? Tudo vai te possibilitar conhecer gente, as pessoas te conhecerem, você ser lembrado, né? E por isso que a gente cuida da imagem, para ser lembrado de uma forma positiva, e compor esse teu marketing pessoal. Voltando ali no LinkedIn, eu vi que pouca gente tem LinkedIn. Eu encontrei um em 5 daqui. Quem que não tem ainda? Ai, beleza, gente. Assim, tarefa de hoje, entende? Claro que eu não vou corrigir, porque essa tarefa é para vocês. Cria o LinkedIn agora. Vocês precisam ter, porque, beleza, você vai se aplicar para uma vaga, você vai mandar o teu currículo, mas o LinkedIn é um complemento, ele é uma vitrine em que tem algumas posições em que não vai ter um local para você se candidatar. Por exemplo, as vagas que eu estou trabalhando agora sob demanda. Eu não tenho um local que você vai ver divulgado. Não, eu vou atrás da pessoa, ranteando, né, pesquisando, e é pelo LinkedIn que eu vou encontrá-la ou não. Então, é essencial vocês criarem, tá? Para estar com a imagenzinha de vocês lá. Mas eu só estou na faculdade e ainda não tenho habilidades para colocar. Tem sim. Põe lá que já começou a faculdade, quais linguagens que você já tem domínio. Se você tem um portfólio, que é o outro item que está aqui junto com o currículo, né, um portfólio no GitHub que seja com projetos da própria faculdade, você coloca lá também, faz os testes de competências que o LinkedIn habilita para as competências que você acha que consegue passar, porque lá vai ser um complemento para os recrutadores pesquisarem quando você se candidatar, e para vocês serem encontrados. E, sem dúvida, hoje é um cartão de visita, né? Na hora que você for conversa com alguém, já não vai mais entregar um papelzinho. A pessoa ali já te rastreia, já adiciona na hora, tá bom? Então, eu vou mostrar 2 funcionalidades para vocês agora no LinkedIn, que vão ser interessantes depois que vocês tiverem acesso na plataforma, beleza? Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Então, beleza, né? Então, vamos dizer que vocês querem aumentar a rede de contatos de vocês agora e conhecer pessoas que conhecem de Node.js, que era o que eu estava pesquisando agora. Então, aqui, acessando o LinkedIn, você vai na barra de pesquisar, coloca a palavra-chave, tá? Aí você vai em pessoas. Aí você vai em localidade, caso você queira nichar aquela tua praça de atuação. Vamos por aqui, Ponta Grossa. Aplicar.
Tá. Aí você vê quais são as pessoas que estão vinculadas com aquele quesito, né? E aí você começa a adicionar as pessoas, tá? Aqui todos já estão na minha rede, então uma forma é ir vir aqui em conexões e marcar que eu só quero quem tem a segunda ou terceira conexão, ou seja, ainda não é meu amigo direto. Então eu começo a ver aqui que tem bastante gente que eu já mandei o convite, ainda não aceitou, né? Mas tem outras pessoas aqui que apareceram na minha busca e eu ainda não faço parte. Então eu venho aqui e adiciono elas. Ah, Maria, mas eu nem conheço a pessoa e tal. Não precisa, o LinkedIn é diferente de um Facebook, em que você vai estar lá postando né, fotos mais pessoais. Aqui realmente é uma rede de contatos, que você pode sim tá adicionando quem você ainda não conhece. E é uma forma de você estar assim, recebendo conteúdo de outras pessoas. Claro que nessa pesquisa que eu fiz não tem nenhum influencer digital, mas tem algumas pessoas que geram conteúdos muito bacanas em todas as áreas e que é interessante sim tá adicionando. Agora eu vou mostrar uma funcionalidade aqui no meu celular, que ela é bem útil quando nós estamos em eventos para encontrar pessoas de interesse em comum, tá? Tô abrindo aqui. Dá para ver bem aqui? É que a minha câmera fica pequenininha? Deixa eu ver se eu consigo olhar melhor. Deixa eu ver. Fica ruim, né? Eu vou direto lá na função ver se eu consigo melhorar para vocês. Deixa eu ver se aqui melhora. Nossa, ficou uma bosta. Eu vou mandar uns prints aqui no chat depois, tá? Eu vou só falando. Então, no aplicativo aqui, o segundo menu da esquerda tem um item chamado Minha Rede. Quem tiver o aplicativo pode fazer essa sequência. No Minha Rede tem uma bolinha aqui com uma pessoinha e um mais. E aqui tem uma sua área desativado, que você ativa. O que essa funcionalidade vai fazer? Ele ativa o Bluetooth do celular e vincula os celulares que estão perto ali, né, na região e que também estão com esses itens ligados. Então, em geral, quando você está num evento específico da tua área, né, então fui numa Campus Party da vida, você adiciona isso e consegue visualizar as pessoas que também estão com essa opção ligada. E aí é mais uma forma de você adicioná-las, né? E expandir o seu network nesse sentido. Então, recomendo também vocês ficarem ligados nessa função. Pouca gente ainda conhece isso na minha área, então, em geral, você tem que falar, pessoal, vamos ligar aí na minha área para a gente se localizar, tá bom? Vou voltar aqui para a apresentação. Só um pouquinho. Então, beleza. Aí, vamos criar o LinkedIn, aí vai ficar todo mundo vai estar online, vai estar na vitrine, né? Então, outro aspecto que você tem que cuidar é do seu currículo em si, para estar tão atualizado quanto o LinkedIn, e de preferência personalizado para a vaga que você vai se aplicar, né? Alterando o objetivo. De tempos em tempos, vocês vão perceber também que cada ano que passa na nossa trajetória, algumas coisas se tornam menos importantes e outras mais importantes no teu currículo. Então, você tem que estar fazendo uma revisão referente a isso, tá? Uma coisa que eu achei uma estratégia bem interessante, que esses tempos eu estava conversando com um colega, é que ele se coloca para fazer entrevistas mesmo quando ele não está procurando emprego, tá? Ele está satisfeito na empresa em que ele está atuando, mas ele se possibilita se aplicar em algumas vagas e participar da entrevista para ele saber como que tá essa lida dele de conversar com o recrutador, porque cada processo seletivo que a gente participa
Você aprende muita coisa, vocês vão ver que recebe algumas perguntas que às vezes você nem sabe responder e você fica pensando nelas, né? Você também vê como é que está a questão de valor salarial do mercado, que é algo bem interessante. E o Rômulo, sobre o LinkedIn, ele é uma rede social profissional, tá? Ele começou sendo só uma rede de currículos, mas hoje ele é profissional como um todo, porque as pessoas, além de você ter o currículo, você pode fazer recomendações, você pode fazer posts, né? Então, ela tem uma abrangência hoje bem interessante, também tem algumas modalidades até de ensino que o LinkedIn oferece. E tem esse mesmo colega, ele me passou que para quem quer trabalhar fora do Brasil, já faz o seu LinkedIn em inglês, porque para os recrutadores que são de fora, né, são mais fáceis deles conseguirem entender o que está escrito ali. Mas se você tem interesse em atuar só no nível nacional, aí você deixa em português mesmo, tá? Outra coisa que vocês têm a possibilidade de já estar fazendo esse posicionamento do marketing pessoal de vocês é com os vídeos currículos, né? Eu até no começo do ano falei assim, ainda não é tão utilizado e tal, mas nossa, agora com a pandemia o negócio bombou. Que é o quê? A empresa te mandar uma pergunta específica, por exemplo, por que você quer trabalhar na empresa X? E você tem que discorrer ali num vídeo ou uma apresentação pessoal mesmo, e fale de você em 2 minutos e você precisa montar um vídeo e isso vai compor aquele teu processo seletivo. Então, também você precisa se preparar para fazer isso com bastante cuidado, porque vai somar no teu processo. E o último item ali, você fazer benchmarking, né? Benchmarking são muito conhecidos para empresas, que é o quê? Você vê a prática de alguém que já fez, basicamente. E o benchmarking para o marketing pessoal é, de fato, você buscar entender a trajetória de pessoas que você admira, sejam pessoas aí que são famosas ou não famosas. Então, ali você, poxa, gosto muito de um professor, né, da forma com que ele conduziu a carreira dele e tal. Então, tenta ver ali o LinkedIn dele, o que ele já fez, conversa com ele pessoalmente, né? A gente tem que ser interessante, mas também em alguns momentos tem que ser interesseiro nesse sentido do desenvolvimento pessoal, de você se aproximar de pessoas que você acha interessante a trajetória, que você pode estar aprendendo com elas, tá? Que é uma forma de você aprender rápido e realmente ter em alguns momentos um mentor para te ajudar a não errar em alguns caminhos que eles já erraram e vão estar contribuindo com você. Então vamos lá, vamos falar agora de alguns passos para nós construirmos essa nossa marca, né? Claro, a marca não, né? Para construir um marketing pessoal, que a marca já existe, é o nosso nome. Então, o primeiro item é o autoconhecimento, né? A frasezinha padrão, conhece-te a ti mesmo. E por isso, por ele ser o item mais importante que ontem eu compartilhei a matriz SWOT com vocês, tá bom? Porque é na SWOT em que a gente para fazer uma análise pessoal sobre o que nós temos de força, né? Aquilo que são os nossos talentos naturais, aquilo que nos impulsiona, o que realmente a gente pode ser bem sucedido. A gente também para pensar as nossas fraquezas, aquilo que precisa ser melhorado, que me atrapalha, né? As oportunidades que o mercado me traz e as ameaças que existem hoje. Isso, cada vez mais que vocês tiverem essas respostas aqui da SWOT de uma forma clara, mais fácil vai ser você participar de qualquer processo seletivo. Porque quando as pessoas fazerem perguntas, você não vai ter que racionalizar aquela pergunta na hora, né? Você já vai ter a resposta para aquilo, porque você já pensou sobre isso. E essa matriz SWOT, se vocês se debruçarem de fato sobre ela, fazerem mesmo como exercício pessoal de vocês nos próximos dias, se esse exercício for bem feito, pode saber que vocês podem usar elas por uns 6 meses. Pelo quê? Por mais que você faça um plano de desenvolvimento para minimizar as suas fraquezas, desenvolver alguma habilidade, antes de 6 meses é difícil que esse processo realmente esteja concluído, né? Se falam aí em questão de hábito, 21 dias e tal, mas 21 dias não é uma garantia de que você realmente vai ter um novo comportamento. 6 meses é algo bacana
para vocês verem se realmente conseguiram estar desenvolvendo algum item que vocês se comprometeram e que veio aqui da SWOT. E a ideia é que de 6 em 6 meses vocês sempre revisitem isso, ver, né, qual que é o momento atual. Eu tenho alguma oportunidade, alguma ameaça que mudou, né? Tem algo que eu agora tô meio... alguma coisa para mim que era força, mas eu acabei não dando tanto foco. Preciso resgatar isso de mim, né? Às vezes a gente se perde na nossa jornada, né? Aquela coisa, nossa, eu não era assim antes, né? Então, a própria SWOT, ela nos ajuda a pensar sobre isso. O conhece a ti mesmo, né? Que cai naquilo de ter as perguntinhas do processo seletivo do ponto forte e ponto fraco. Gente, a gente só quer saber se você tem autoconhecimento. Não precisa tentar racionalizar demais. Ai, não posso falar isso. Fala o que de fato você sabe. E o que a gente tem que fazer aqui? Procurar fazer, né? As nossas forças, a gente tem que buscar potencializá-las, né? Porque já que eu tenho aquela propensão, aquilo para mim ele é fácil, eu vou melhorar sempre mais. As nossas oportunidades, a gente tem que estar acompanhando para não perder o bonde. As nossas ameaças, o ideal é eliminá-las, né? Aquilo que está na nossa alçada. E a nossa fraqueza a gente vai melhorar, tá? Tem um livro que é chamado Pontos Fortes, recomendo para vocês, que ele diz que ele fala que o quê? Que ruas estreitas nunca se tornarão grandes avenidas, tá? Que está relacionado às nossas forças e às nossas fraquezas. Então, as ruas estreitas são as nossas fraquezas, e que a gente vai trabalhar o suficiente para melhorá-las, né? E fazer com que elas não tenham nenhuma obstrução. Mas elas nunca vão se tornar uma força. E já a força, ela já é aquela rua que consegue se tornar uma avenida. Então, aí a gente potencializa ela. Eu sei que isso aqui ele é bastante profundo. Vocês querem fazer alguma pergunta específica sobre isso? Tem a ver alguém que já de ontem para hoje respondeu algumas questões do SWOT? Beleza. Então, vamos lá. Ficou carregando aqui. Essa imagenzinha aqui que está carregando, ela vai falar de propósito. Mas eu vou tocar, depois eu volto nela. Não sei por que não tá indo. Bom, outro aspecto que a gente precisa estar pensando é no nosso planejamento, né? Para você, de fato, conseguir tirar aquela sua SWOT do papel, você conseguir desenvolver, ou seja, fortalecer o que você já tem de bom e melhorar o que precisa ser melhorado, você precisa fazer um planejamento, né? Você precisa criar um plano de desenvolvimento individual para você, com metas curtas, né? Nem que sejam metas do que eu preciso cumprir no dia, o que eu preciso cumprir na semana, mas criar o hábito, né? De sempre estar se propondo a melhorar e fazer isso. E daí tem essa imagenzinha da força de vontade, né? Que no começo a gente sempre acha que não vai ter a capacidade de fazer algo. Mas aí quando você começa, né? Você se dispõe a dar o primeiro passo, você vê que consegue ter pequenos progressos. E esses pequenos progressos te dão entusiasmo para você continuar. Outra questão do marketing pessoal, que às vezes a gente até acaba deixando de lado, né? Principalmente aí durante a faculdade, se a gente estiver fazendo faculdade e estiver trabalhando, a gente praticamente vira um zumbi, né? Não consegue investir tanto em saúde. Mas vamos falar assim, em condições normais, quando a gente tem um tempinho depois da faculdade, né? Então, o que a gente tem que investir? A gente tem que ter uma boa alimentação, um bom sono, né? O nosso sono, em geral, é muito prejudicado. Tem que prezar por uma prática de exercícios e tem que prezar pela saúde mental. Por quê? Porque a qualidade no nosso trabalho, ela está muito relacionada com a nossa qualidade de vida, tá? Então, para você conseguir no teu dia a dia fazer uma boa entrega, você tem que cuidar desse aspecto. Sem falar também que tem a questão de a longo prazo,
você cuidando da sua saúde desde hoje, você vai conseguir usufruir de algumas coisas lá na frente, porque é lá que você vai precisar da saúde e você vai ter, né? E vamos pensar assim no ambiente profissional. Aquela pessoa que não se cuida, que está ficando sempre doente, que está sempre pegando atestado. Não digo, né, doenças aí maiores, mas aquela questão, intoxicação alimentar. O cara toda segunda-feira janta o podrão da esquina. Na terça-feira tá mal, tá com dor de cabeça porque o fígado atacou. A gente tem que dar uma segurada de uma forma com que não atrapalhe a nossa saúde, né? Então, você tem que encontrar um meio termo, porque isso também faz parte do teu marketing pessoal. Tem que cuidar, sem dúvida, do visual, né? Tem a questão do dress code que eu já falei, que você tem que ter uma vestimenta apropriada. E, sem dúvida, o que a gente nunca abre mão é do asseio pessoal, né? Da higiene. É muito complicado quando uma pessoa chega na empresa e ela não tem higiene pessoal. Porque essa pessoa já é maior de idade, já teve uma educação e a gente espera que isso venha de casa. E tem alguns momentos que não tem. Eu vou te dizer, uma das situações mais complicadas que como RH a gente encontra. Porque não tem jeito legalzinho de você falar sobre isso com uma pessoa ali que já é um adulto, né? Então, nossa, é muito chato isso para o marketing pessoal. Porque a pessoa ela pode ser um bom profissional, mas acaba que às vezes os outros colegas nem querem trabalhar com ela. Então, gente, vamos dar bastante atenção para essa questão do asseio, né? Da roupa sem estar amassada, né? Tá com uma roupa limpa de verdade, né? Um cabelo penteado. Ai, mas a barba tem que tirar? Não, não tem que tirar a barba, mas tem que deixar uma barba ali, né? Bem cuidada. Isso realmente tem que cuidar pra caramba. Bom, e quando vocês ali buscarem se desenvolver, né? Não, Maria, gostei dessa jornada, vou começar a me desenvolver, vou dar o primeiro passinho, vou montar meu LinkedIn, vou realmente destrinchar minha SWOT. Nesse caminho não são só de flores, vão aparecer alguns sabotadores, que são sabotadores nossos mesmo, né? Que quando a gente quer fazer muito alguma coisa, né, o nosso ladinho preguiçoso, ele bate. Então, já vou avisando para vocês. Principalmente vão surgir questões do pensamento negativo, né, do porquê fazer isso, né? Não vai dar certo. A questão da falta de comprometimento com aquela entrega, né? Ah, não precisa fazer agora, não, deixa para depois, né? Ah, outra pessoa vai fazer, se for um trabalho em equipe. Então, isso te deixa para o teu marketing pessoal é muito ruim, principalmente quando você já firmou um compromisso com alguém e você não honra aquele compromisso. Uma coisa que queima o filme mesmo. A questão da procrastinação, que eu até deixei ela aqui em vermelhinho, porque ela te dá a sensação de que você está sendo produtivo, que você vai fazer, ou que você está fazendo um monte de coisa, né? E aquilo ali ainda não teve tempo. Aí entra muito a questão da gente saber o que é importante, o que é necessário. E até para esse item da ocupação, né? Para a gente não estar o tempo todo ocupado, mas sem ser produtivo, tá? O que eu estou dando de recomendação para o pessoal em relação à procrastinação é usar o Trello. E você realmente ter o Trello como teu guia pessoal, em que você se compromete com você mesmo e o que tiver naquele Trello você vai fazer, tá? Porque isso ele te dá um indicador de evolução do teu trabalho, né? Eu recomendo que vocês criem as 4 raias lá do Kanban, vou mandar aqui no chat, que é o backlog. Ah, Rômulo, eu não tava com o chat aberto aqui, já vou falar sobre isso. Tava falando em colocar habilidades no meu caso, ensinamos pessoas linguagens vigilantes no mercado, como pai. O que a licenciatura possibilitou, Rômulo, para eu entender um pouquinho mais?
forma superficial, né? Tipo, falou que existe, mais ou menos o que é isso. Então, assim, Rômulo, te contar que no presencial também é assim, né? A gente não se aprofunda tanto, né? A gente fala ali. Eu acho que o curso que mais se aprofunda, né? Posso estar falando bobagem, mas pelo que eu tenho de experiência, eu acho que o curso que mais se aprofunda é o de tecnologia da UTFPR, de análise dos sistemas, em que eles veem Java o tempo todo, mas eles não veem nenhuma outra linguagem, né? Eles veem uma só e isso vai se duplicando em todas as matérias, né? Porque os outros cursos você acaba tendo uma pincelada de cada coisa, né? O ciência de computação, o pessoal só vê C, e daí eles vão para o mercado e ninguém usa C, né? Então é muito uma questão de você mesmo começar a fazer projetos à parte, mas como você colocou ali que o teu objetivo nem é de praticar, é de ensinar, né? É legal você tá estudando assim um conhecimento estruturado mesmo, sabe? Os materiais de certificações, eles são muito bons, né? Tem as certificações em Java, não necessariamente que você vá fazer a prova, mas você usar eles para o teu estudo é muito bom, porque eles vão lá na base, bem específica da programação, de banco de dados também, né? Eles vão construindo esse conhecimento e é bacana para você usar essa lógica para estar ensinando os alunos mais para frente, tá bom? E voltando a falar ali do Trello, da procrastinação, eu gosto bastante de usar o quadro do Kanban aplicado lá no Trello, em que eu vou ter a minha coluna do backlog, que eu coloco tudo que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, pegando o exemplo do Rômulo ali, agora no backlog dele vai estar pesquisar sobre a estrutura da certificação Java, tá? Aí no To-Do é o que a gente vai fazer num período estabelecido, vamos dizer, no período de uma semana. Né? Então, eu tenho um backlog imenso de coisas que eu desejo estar fazendo. Daí no To-Do eu vou colocar o que eu realmente vou fazer essa semana, né? Não abro mão. Aí no Doing é o que realmente eu estou fazendo. E no Done é realmente o que eu fiz, tá? Então vamos pegar ali, por exemplo, o meu backlog dessa semana. Então, quando eu comecei, semana passada eu tinha no backlog cinco cards, que eram os assuntos que eu ia tratar com vocês, tá? Aí, quando começou a semana, e eu tinha alguns posts para gerar para o meu perfil também. Aí, quando começou a semana, eu passo ali para o to-do que realmente eu vou fazer. Então eu vou falar sobre carreira, vou falar sobre marketing, sobre comunicação, né? Vou fazer o posts lá sobre design thinking, sobre gestão ágil, beleza. Aí, quando eu começo, de fato, a montar isso, aí eu puxo para o doing, e quando eu concluo, eu coloco no Done. Então, lá no meu Done já tá os outros dias que eu estive conversando com vocês. Porque isso me possibilita ver toda a demanda que eu tenho, né? E colocar ela em prática. E vocês podem puxar isso para a gestão de vocês, sim, né? Vocês estão tendo aí bastante conteúdo na parte EAD mesmo, bastante atividades, e essa é uma visibilidade bem interessante para vocês estarem fazendo via Trello, que é uma ferramenta gratuita. E se vocês integrarem ele com o Google Calendário, é melhor ainda, que daí o Calendar fica mandando as mensagens, né, de notificação. Então, vou seguir aqui. Essa aqui já é uma última parte, né, em que ele traz uma questão do... o DOL, ele usa bastante também, né? Então, vocês estão manjando. O mesmo Trello que o DOL falou, ele também usa bastante o que dá para aspectos que são da agilidade, né? Bom, essa última parte é uma perguntinha, né? Porque algumas pessoas fazem sucesso e outras não. E tá bastante relacionado com a questão do marketing pessoal, porque tem muita gente que tem aquele super conhecimento, mas não consegue despontar, né? E o que a gente traz em resposta aqui? Tem a questão de você ter um foco, uma clareza do que você quer. Então, puxa, não é sair estudando sobre tudo e não se aprofundar nada, né? É definir ali um caminho que você deseja traçar, quais são as especialidades que você busca ter, como que você quer ser visto pelo mercado e como que você vai se posicionar. Então, por mais que vocês estejam ainda no início, no adentrado no mercado, aproveita essa pausa aí que a gente está tendo esse ano para pensar sobre esses direcionamentos para vocês. O outro aspecto é ter um mindset de crescimento, né? Hoje a gente usa muito essa questão de a mentalidade, né? Existem, de fato, é científico,
né? Tem agora um monte de livros sobre isso, em que tem um mindset ali mais fechadão, em que a pessoa acha que agora é muito velho para estudar, não vai aprender mais nada, não dá para trocar de profissão, né? Não dá, é sempre ou não, né? Em que nada dá para fazer. E o mindset de crescimento, né? A pessoa ali até dá um friozinho na barriga, mas ela se possibilita a fazer algumas coisas para ver o que vai acontecer, né? E isso, esse mindset de crescimento, ele é o que a gente precisa nesse mundo de incerteza, e que não dá mais para saber se o próximo passo que a gente vai dar vai ser em terra firme ou não. A gente vai ter que pagar para ver, né? E esse ponto aí a gente até faz um vínculo bastante grande com o design thinking, em que ele vai prezar muito para você experimentar, né? Você fazer algo ali para errar rápido, mas conseguir corrigir rápido também. Então, se possibilitar, né? Às vezes nós somos muito perfeccionistas e perdemos algumas oportunidades. Então, tem que estar revisitando um pouquinho esse ponto para vocês testarem algumas coisas, né? E eu vejo que vocês que se inscreveram no meu mini curso, né? Poxa, é um assunto que a gente não vê na faculdade, né? É maçante, é bastante tema, mas vocês se possibilitaram aprender uma coisa nova. Então, eu já vejo vocês nesse caminho com um mindset de crescimento. O outro item que eu já bati lá no SWOT é o autoconhecimento, né? Então, quem ali definiu um alvo, se permite errar, se conhece, tem mais chance de ter sucesso na carreira. A comunicação estratégica também, então, ontem nós falamos de comunicação, os aspectos que ela envolve. Então, quem se comunica bem acaba tendo mais destaque, né? Nas empresas, às vezes, assim, até a gente tem que, como RH, tem que ter um cuidado muito grande para aquela pessoa que é mais quietinha, ela não ser, como que eu vou dizer, ela não ter o mesmo mérito de quem fala muito e fala ali com firmeza, né? Que é uma comunicação estratégica, porque quem se posiciona, fala, opina, negocia, sem dúvida tem um destaque grande no mercado de trabalho. E por fim, quem, né? Também não adianta só gargantear. Você tem que ir lá e tem que fazer. Então, se definiu o teu foco, se permite errar, se conhece, conversa de uma forma ali que consegue passar de uma forma assertiva e age, tem energia para ir lá e vai fazer, são os 5 elementos que você, se você fazer isso com frequência, né? Que aí a repetição é o que faz com a nossa excelência, sem dúvida aí vocês vão chegar numa projeção profissional melhor, tá? Agora eu vou tentar ver se abre aquela imagem que não estava abrindo, que eu quero falar para vocês sobre ela. Querem fazer alguma pergunta enquanto isso? Nossa, que estranho. Então, pessoal, a imagem realmente não carregou ali na minha apresentação, não sei o que aconteceu, mas eu pesquisei aqui no Google. Então, a imagem ali que eu queria trazer para vocês, que é o segundo item, né? Então, depois do autoconhecimento, a gente tem que ter o propósito, né? Do que nós queremos trabalhar, que também está muito alinhado em você ter foco e ter clareza. Então, as coisas andam evoluindo, assim, sabe? Desde que comecei a estudar RH, a gente começava a falar sobre ter sentido na profissão, mas hoje em dia eu acho que tudo está convergindo. Aí a gente evoluiu para falar muito sobre você primeiro ter uma profissão,
Depois você ter uma vocação, né? Você conseguir ali fazer uma coisa que você gosta bastante e você sabe fazer. Depois evoluiu para você ter uma missão de vida. Você começar a pensar, poxa, mas o que realmente eu agrego na vida, o que eu agrego no mundo com aquilo que eu estou fazendo, né? E aí você conseguir realmente ter uma paixão por aquilo que faz, e quem é muito sortudo e consegue vincular tudo isso, né? O que é difícil, que a gente não consegue no começo da carreira, é algo que vai evoluindo. Hoje em dia eles estão chamando de Ikigai, em que você evolui. Você não vai ter só uma vida agradável, vida produtiva. Você até transpassa a questão da vida plena e você vai ter uma vida significativa, né? Então, é um nível muito elevado mesmo. E esse conceito eu conheci no ano passado. Eu conhecia só até a gente ter uma missão de vida, que já é algo bastante complexo para você estar pensando em como que eu contribuo e dou sentido para a minha vida além dessa minha profissão. E quando você vincula tudo isso, você chega no nível mais alto de propósito, que é o Ikigai. Mas é algo interessante para a gente sempre ali estar racionalizando, né? Pelo menos de se o que eu estou fazendo nesse momento ele faz sentido para mim. Não é algo que eu estou fazendo porque me foi imposto ou nem sei mais por que eu estou fazendo, né? Então é sempre interessante você estar revendo esse item para ter um alinhamento de valor mesmo pessoal com o valor do seu trabalho e direcionamento. Beleza? Se tem alguma pergunta, hoje era isso que eu queria falar com vocês. Já vou mandar aí, Rômulo, só um pouquinho. Amanhã é o nosso último assunto, né? Empreendedorismo e intraempreendedorismo, principalmente, né? Só para fechar a semana. Se tiver mais alguma coisa que não está relacionada a empreendedorismo, intraempreendedorismo, a gente pode conversar. E eu recomendo que vocês criem hoje o LinkedIn, como eu falei. Inclusive, vocês podem me acionar pelos meus contatos. E me adicionem também lá no LinkedIn, né? E quando tiverem uma estrutura, opa, agora já tá legalzinho, opa, já tô com uma foto que dá para ver bem meu rosto, isso é uma coisa importante, gente. Não coloquem foto com óculos escuro, pelo motivo que não dá para te reconhecer bem, tá? A ideia da tua foto lá é que você seja fácil de reconhecer. Opa, vi na rua e vi a pessoa no LinkedIn, eu já associei de verdade quem que é, tá? Aí depois, quando vocês tiverem primeiras informações preenchidas, aí sim a gente pensa em ter um resumo legal, em ter um título, tá? Falando de título, a premissa inicial é não colocar estudante e não colocar em busca de recolocação. Você já tem que pôr ali a tua linha de atuação, né? Então, engenharia da computação, né? Engenharia de software, porque são essas palavras chaves que vão fazer com que a gente encontre vocês. Tá, Osnei, sobre imagem, por exemplo, se eu sou o tipo carismático, como saber que outra pessoa está vendo o mesmo que estou tentando passar? Você tem que fazer uma observação do comportamento da pessoa, né? É uma coisa assim, não tão simples, que a gente vai desenvolvendo, mas são alguns sinais que ela apresenta, né? Se for uma pessoa até mais próxima, você perguntar um feedback sobre aquilo, sobre aquela situação que você teve, né? Nós, carismáticos, às vezes somos um pouquinho mal interpretados, né? Como brincalhões demais e às vezes a gente fala em hora indevida, né? Eu me coloco aí nesse balaio. Então, realmente, a gente tem que ir percebendo como que a outra pessoa tá reagindo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem situações aí que é super benéfico ser carismático, quebra o gelo, né? Começa ali a fazer a conversa. Não é defeito, gente. Tem que achar um meio termo, sabe? Tem um ambiente ou outro que a gente vai ter que dar uma seguradinha, vai ter que primeiro perceber a pessoa, sabe? Assim, o que eu compartilhando, né? Poxa, eu trabalhei bastante anos em empresa
então que eu conhecia todo mundo. E agora eu estou muito trabalhando em construir a minha imagem, né, fora da empresa. Aí estou com o nome Maria, com RH, para realmente vender alguma coisa. E quando eu vou conversar com alguém que ainda eu não conheço, primeiro eu sou mais contida. Aí eu passo que eu vou vendo como que a pessoa discorre, se ela é um pouquinho mais aberta, aí sim eu vou moldando ali a conversa que eu vou ter com ela, né? Claro, nós temos que ser originais, mas esse cuidado numa primeira conversa, ele é interessante. Então, Rômulo, o primeiro passo você já identificou, né, que tem que melhorar isso. O segundo passo é você dar uma seguradinha no começo, só para perceber o ambiente, perceber ali que pode ser o andamento, né, e aí dar os próximos passos. Realmente é que trazer para a consciência, né? Esses pontinhos de melhoria, que eu acho que quando a gente não pensa nisso, que é o problema, né? Puxa, nunca pensei nisso. Então, sempre pensar em que vocês podem se desenvolver, como, né, que pode se desenvolver. Vai chegar uma hora que vocês não vão ter nenhuma ideia de como se desenvolver, pensar, nossa senhora, não sei como é que eu vou sair daqui. Pede ajuda, aí é um pontinho em que você precisa buscar mentor, conversa com alguém que já fez, troca uma ideia, às vezes só de falar, né? A gente se ouve ali falando e interpreta melhor aquilo que você está falando e acha um caminho, né? Manda uma mensagem para mim ali no LinkedIn, puta, tal situação aí, o que você acha? Eu tô aberta, tá apoiando vocês, sem dúvida, tá? E, gente, façam o LinkedIn de vocês. Não esqueçam também que eu tenho algumas vagas, né? Se alguém aí já tem alguma experiência com front-end, venha conversar comigo, tá? E por hoje é isso, tá? Abração para vocês.